Bom, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui logo depois que acabou o jogo. Geralmente eu tento deixar um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paz, para respirar um pouquinho, anoto as coisas, procuro umas coisas ali e aqui para colocar no vídeo, preparo umas coisas a mais, mas eu resolvi gravar logo porque, enfim, eu quero já tirar isso da minha frente, eu quero já, enfim, falar sobre esse jogo que é mais uma vez o Vitória fora de casa e mais uma derrota, né? É algo que se tornou comum no Vitória desde que Jair Ventura chegou. Eu não me recordo agora como era o Vitória antes. Eu prefiro nem me recordar, porque eu não estou dizendo isso para dizer que o Jair Ventura é um mau treinador, mas desde que Jair Ventura chegou, pelo menos o Vitória não vence fora de casa. Eu imagino que antes dele também, mas o Vitória não vence fora de casa. Já vai acabar o primeiro turno. O último jogo que o Vitória tem do primeiro turno é justamente o jogo, se eu não me engano, é contra o Vasco dentro de casa, e o jogo contra o Botafogo, que é o adiado, que é fora de casa, é o último jogo que o Vitória tem fora de casa no primeiro turno para tentar alguma coisa. Até então são 9 jogos e 3 pontos. Com 3 empates, o Vitória consegue esses 3 pontos em 27 pontos disputados. O Vitória fora de casa é uma coisa que chega, entristece, chega, desanima. Era um jogo que eu posso não ser santista, posso não ver todos os jogos do Santos, mas eu assisti alguns jogos do Santos. Quando tenho um tempo ali livre, pô, o Santos tá jogando, eu pegava para assistir. E, cara, não é um time, como é que eu posso dizer? Não é um time tão forte assim, sabe? Eu sinto que o Vitória vive uma melhor fase e eu sinto que o Vitória tem um time melhor do que o Santos hoje em dia. O Santos que poderia ter vindo sem o seu goleiro, que nessa noite de hoje faz um ótimo jogo, mas não veio e, muito pelo contrário, inverteu essa praga. Quem não veio com o goleiro titular foi o Vitória. Enfim, falando do Santos, o Santos realmente não é um time tão bom, ao menos os jogos que eu vi do Santos. Não é um time, pô, que dá medo. Era justamente a ideia da gente era justamente ganhar esse jogo agora para conseguir ir para a final com um pouquinho mais, ir para a final da Copa do Nordeste, né, com um pouquinho mais de ânimo, para ser a primeira vitória fora de casa, para provar que o Vitória está numa boa fase, para finalmente, sabe, não pensar na zona de rebaixamento, pelo menos até a pausa da Copa. O Vitória, se vencesse, abria uma distância até então de 7 pontos do Santos, que, se eu não me engano, era o primeiro fora, o primeiro dentro da zona, e se consolidaria pelo menos no G10 ali até a pausa da Copa. Mas o Vitória não consegue vencer. O Vitória toma um 3-1 do Santos, e quem vê o placar, quem vê ali os lancezinhos em qualquer aplicativo de lances do jogo, em qualquer aplicativo de estatísticas, poderia dizer, pô, o Santos amassou o Vitória. O Vitória teve um a mais ali da metade do primeiro tempo até o final, se eu não me engano foi na metade o cartão vermelho do Gabriel Barbosa. Mas chegou a um ponto de estar tomando 3-0 do Santos e diminuiu, mas não fez muita coisa mesmo com um jogador a mais. Então, quem vê pode pensar que o Santos amassou o Vitória, sendo que foi muito pelo contrário. O Vitória faz um jogo que eu acho que foi até melhor do que o jogo contra o Internacional, mas algumas coisas que eu venho dizendo aqui e nos próximos vídeos, cada vez que passo os vídeos, eu volto a dizer as mesmas coisas. Uma dessas coisas é que o Vitória, dentro de casa, consegue vencer por ser dentro de casa. Se eu não me engano, no último vídeo que eu fiz sobre o Internacional, eu falei justamente isso, que o Vitória venceu o jogo por ser no Barradão, porque o Vitória jogou mal, o Internacional jogou muito melhor, teve muito mais chances, mas não foi efetivo, não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer nenhum gol, e o Vitória vence por 2-0. E merecimento, querendo ou não, é bola na rede. Quem mereceu mais ganhar perdeu o gol, perdeu chances ou não criou tantas chances assim. Quem jogou melhor perdeu o jogo, não importa, os 3 pontos vão embora e é isso aí. Então, mais uma vez, mesmo que o Vitória jogue bem fora de casa, embora não é aquela partida que o Vitória jogou bem como foi contra o Fluminense, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi acho que até contra o Flamengo, se eu não me engano, o Vitória joga melhor do que isso aqui, mas é com certeza melhor do que a partida que o Vitória fez contra o Internacional, a qual o Vitória venceu, e mais uma vez eu repito, por ser dentro de casa. Fora de casa, o Vitória pode acontecer o que for, o Vitória pode estar na sua melhor noite, pode fazer um jogo absurdo, pode, sabe, achar uma bolada, mas vai sempre bater a bola na trave, vai sempre algum jogador errar um chute, vai sempre algum jogador perder um passe, vai algum jogador errar um passe, errar alguma coisa, entregar um gol. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa que vai acontecer. Ainda tem algumas coisas a falar sobre a arbitragem nesse jogo.
e em alguns jogos que o Vitória teve fora de casa, não mais tanto assim, mas um jogo tenebroso, né? Um jogo tenebroso pro futebol, porque o Vitória criava boas chances, mas não conseguia fazer nada com elas, sabe? O Vitória não era tão produtivo quanto se deveria ser. O Vitória conseguia jogar melhor, mas ao mesmo tempo não chegava com tanto perigo assim. O Vitória criava as suas chances, criava alguma coisa, tentava criar alguma coisa, mas não chegava a nada demais, não chegava a alguma conclusão boa. Ai, mais um jogo fora de casa, mais reclamações a se fazer. E é isso, né? Até então, é isso que o Vitória tem para o campeonato, né? É isso que o Vitória vem apresentando no campeonato. É um campeonato muito inconstante. O Vitória dentro de casa é o quarto melhor mandante, se eu não me engano, e até hoje o Vitória é o segundo pior visitante. Só não é pior do que a Chapecoense, que é o lanterna do campeonato, com a distância absurda de pontos para o vice-lanterna. Então, esse campeonato que o Vitória vem fazendo. Não é nada de surpreso que o Vitória faz. E voltando, inclusive, eu acabei me perdendo, mas voltando àquilo que eu estava falando sobre o Vitória jogar mal ou bem fora de casa e mesmo assim o resultado não vem, o Vitória pode fazer a melhor partida que for, pode ter erro de arbitragem, pode ter erro de jogador, pode ter, enfim, pode ser o que for, mas não chega o resultado. E no Barradão é o contrário, né? O Vitória pode jogar mal, pode fazer a pior partida que fez nos últimas 10, o Vitória vai arranjar um golzinho, vai fazer alguma coisa, o Barradão vai segurar o resto do jogo, o Vitória vai vencer e vai conseguir, enfim, vai conseguir os 3 pontos, ou que não for os 3 pontos, vai conseguir fazer uma boa partida, entre muitas aspas, mas na questão do placar, né, fazer uma boa partida, no máximo empatar. O Vitória até hoje só perdeu para o Flamengo dentro de casa. Então é uma diferença absurda que o Vitória faz no seu campeonato dentro e fora de casa. É algo que é irritante até para o torcedor, ao menos é irritante para mim, porque pô, cria chances. Eu não lembro, eu imagino que vocês lembram do jogo contra o Fluminense, que o Vitória tem as chances, consegue empatar o jogo, consegue vencer o jogo até os 90 minutos e entrega um golzinho ali no último, nos acréscimos. O Vitória tem a chance de até virar isso aí, enfim, matar o jogo e não consegue por ser fora de casa, né? Se esse jogo, eu arrisco a dizer, e eu tenho quase certeza que se esse jogo com essa postura fosse dentro do Barradão, era capaz de ser goleado. Enfim, falei um bocado. É, mais uma vez o Vitória não consegue vencer, embora o Vitória não joga tão mal assim, mas também não é lá essas coisas de performance, não. Enfim, vamos começar o vídeo de verdade, vamos mostrar os lances aqui. Ah, Vitória fora de casa, mais uma vez, tração do torcedor, eu incluso, e eu vou tentar explicar mais ou menos o porquê de todo esse estresse, mostrar aqui alguns lances e falar e comentar alguns deles. Bom, como eu falei, esse vídeo eu tô fazendo um pouco mais corrido, tô fazendo logo depois do jogo, então eu não criei nenhuma artezinha bonitinha, então a escalação não vai aparecer aqui na tela, como não vem aparecendo em alguns vídeos, mas eu pretendo organizar isso melhor. Mas o Vitória que vinha sem, vamos focar no time, na estrutura do time e as peças que faltavam, o Vitória que vinha sem Lucas Arcanjo, que em cima da hora teve um caso de gripe, ele ficou gripado em cima da hora e não conseguiu ir para o jogo, estava sem condições de jogo, e quem foi o Gabriel, que para mim falha em um dos gols e eu já vou falar sobre. Além disso, entra na zaga como titular o Neres, que só de ver você já fica, meu Deus, agoniado, mas no primeiro tempo ele não faz um jogo tão mal, talvez foi um dos melhores em campo no primeiro tempo, embora no segundo tempo falha no gol, e é incrível, como sempre o Neres pode fazer uma ótima partida, pode fazer isso e aquilo, mas vai sempre estar no meio do bolo, ele vai sempre estar no meio do problema, vai sempre causar algum problema de alguma forma. Enfim, além disso, o Claudinho na lateral direita, ele entra no lugar lá também, diz que se lesiona no jogo, se eu não me engano, contra a ABC, que foi esse agora, que inclusive eu não gravei vídeo, o Vitória passa para as finais da Copa do Nordeste, os 2 jogos da final da Copa do Nordeste, em cima do ABC fora de casa, o Vitória aqui ameaçou ali, né, tomar algum aperto, ter alguma situação ruim, mas graças a Deus o Fortaleza venceu fora e o Vitória no fim das contas arrancou a vitória. Eu até tinha algumas coisas para falar do Eric, para falar do René. O Eric, se não me engano, chegou a 22 participações para gol em 30 jogos. São números absurdos. Mas enfim, eu não cheguei a gravar esse vídeo, não cheguei a preparar nada para falar nesse vídeo aqui. Então esse vídeo eu vou ficar devendo, mas é isso. Vitória passou e nas finais eu garanto que eu vou gravar o vídeo. Enfim, voltando para o jogo de hoje, o Vitória que vinha sem Nathan Mendes e veio com o Claudinho na lateral direita. Além disso, o Kaká estava suspenso, então por isso que veio
o Neres, mas não só por isso, porque o Vitória entra numa formação de três zagueiros, entra na zaga o Luan Cândido, estou pegando da memória, posso errar alguma coisa aqui, mas se eu não me engano foi o Luan Cândido, o Kaique Gonçalves, que é volante de origem mais baixa como zagueiro e fez boas partidas como zagueiro, e o Neres para fechar a trinca de zaga, além do Gabriel no gol, o Claudinho na direita e o Jamerson na esquerda. O Ramon até estava no banco, mas não chegou a entrar, está se recuperando. E dessa vez o Jamerson faz uma boa partida, graças a Deus. O Claudinho, pelo contrário, ele faz uma partida tenebrosa. Eu torço muito pelos dois. Eu acho que o Claudinho ele lesionou com muito pouco serviço prestado pelo Vitória. Embora naquela época a gente ainda tinha o Raul Cáceres que vinha fazendo ótimos jogos, vinha fazendo, enfim, fez ótimos jogos com o Vitória, era aquele famoso lateral arroz com feijão, né? O feijão com arroz, que ele fazia o básico que funcionava e era isso aí. Mas eu sinto que o Claudinho ainda tinha muita coisa a evoluir, mas mais do que ele, o Jamerson. Então, que bom que eu vi o Jamerson, que vimos o Jamerson hoje fazendo uma boa partida, embora o Claudinho não jogou tão bem, e eu acho que o Claudinho merece ser emprestado já. O problema é que a gente não tem lateral direito, né? Os três laterais direitos não estão aptos para jogo. O Claudinho está claramente muito fora de ritmo, errou tudo hoje. O Nathan Mendes está lesionado, espero que volte para as finais, mas não é certeza. E o Matheus Silva está lesionado, nem sei quando é que volta. Acho que está na transição ainda. Enfim, acima disso, o Vitória vem sem o Martínez que entra no banco, entra Baralhas e Zé Vitor. Baralhas que sai logo no primeiro tempo sentindo dores e preocupa o torcedor, porque ele estava voltando ali de uma lesão, tentando pegar ritmo, tentando jogar melhor. E essa era uma partida para ele justamente pegar esse ritmo. Inclusive tem um lance, que é o primeiro lance que eu separei aqui, que é justamente com ele. É, mas o Baralhas, enfim, não joga tanto tempo assim. Eu nem lembro quanto foi o tempo que ele saiu. Foi uns 20 minutos, sei lá, até menos do que isso. Ele sai para a entrada do Martinez, que entra meio frio, mas faz muita coisa no jogo, muda completamente o formato do jogo. Ele faz aquilo que ao menos eu esperaria que o Mateuzinho fizesse, eu já falo dele. Além disso, a gente tinha o Eric na direita, que foi um pouquinho omisso na partida de hoje. Ele não faz uma partida tão boa, fica meio sumido, mas, sabe, não aparece, mas também quando aparece não erra tanto assim. Ficou meio omisso, sabe? A gente espera muito mais do Eric por saber o que ele pode entregar, como eu falei ali na estante. Ele tem 22 participações para gol em 30 jogos, né? Isso desde o jogo contra o ABC, agora são 31 jogos, né? Nesse jogo ele não participou para gol. Mas além disso, tinha o René na frente que hoje faz o gol, faz uma partida ali legalzinha, mas nem tanto assim, teve algumas decisões erradas, mas eu acho que de todos ali do ataque, com certeza o René foi o melhor. E o Mateuzinho, que infelizmente faz uma péssima partida hoje. No ano passado, nesse mesmo jogo de fora de casa contra o Santos, que o Vitória precisava vencer, e ali, a partir dali foi a virada de chave do Vitória para ele conseguir se manter na Série A. O Mateuzinho decide com a cobrança de pênalti, inclusive comemora que nem o Neymar. O Neymar, que se eu não me engano, não foi para aquele jogo. Mas nesse jogo o Mateuzinho não joga tão bem, faz uma partida muito mal. É uma pena, sabe? Eu espero muito do Mateuzinho. Imagino que não só eu, muitos torcedores que estão assistindo isso aqui, ou enfim, que não estejam assistindo também esperam muito do Mateuzinho. A gente sabe o que ele pode entregar, a gente sabe da qualidade técnica dele, mas infelizmente ele não está cumprindo o que a gente espera dele. E o que eu falei do Martinez, que eu esperava que o Mateuzinho fizesse, era justamente criar essas jogadas, embora o Mateuzinho na ponta, mais pra frente ele entra no meio, mas mesmo assim não muda muita coisa. Eu esperava que o Mateuzinho conseguisse criar essas jogadas assim como o Martins criou, embora o Martins estava no meio e o Mateuzinho não estava, então dá para dar uma colher de chá. Mas o Martins criou muito mais jogadas, participou muito mais das jogadas do que o Mateuzinho, muito pelo contrário. O Mateuzinho não foi omisso como o Eric foi, mas quando recebeu a bola, quando tentou criar jogadas, a maior parte ele errou, infelizmente. É assim que entrava o Vitória para o jogo de hoje. O Jair Ventura, ao ver os desfalques, ele prefere entrar com três zagueiros e é uma dúvida, a gente fica com aquela dúvida na cabeça, menos eu fiquei, eu quero entender de você se você também ficou. Comenta aí embaixo, porque o Vitória começou a jogar melhor do que o Santos, no primeiro tempo foi melhor do que o Santos, embora perdeu no primeiro tempo e também no segundo tempo, obviamente, mas o Vitória jogou melhor que o Santos e talvez no segundo tempo teve partes que o Vitória foi melhor também. Embora ali no 11 contra 10 o Vitória não melhorou tanto assim, e eu já falo sobre porque a gente ainda vai falar das expulsões, dos lances que teve, da expulsão no singular e dos outros lances que teve. Mas
O Vitória que tinha sido melhor no primeiro tempo, entra no segundo melhor ainda, ao menos no começo do segundo tempo. Aí toma os gols, aí desanda um pouquinho, aí o Jair Vitória tenta mexer. Mas sobre os três zagueiros, o Vitória como entrou melhor, como entrou para jogar, como entrou, sabe, tem um melhor time, na minha opinião, tem um melhor time do que o Santos. Ele ficou meio preso ali eu sinto, né? Ficou meio preso talvez na formação que o Jair Ventura decidiu para esse jogo, porque o coletivo funcionou. O Vitória chegava, o Vitória tentava encaixar ali as coisas, mas faltava alguma coisa, sabe? Faltava aquele detalhe, faltava alguma qualidade um pouquinho melhor na finalização, nas criações de jogadas. Vitória, eu vou trazer nos números, mas o Vitória foi muito superior do que o Santos nas finalizações, embora o Santos foi mais eficiente. E assim, entrou com três zagueiros, mas tomou três gols, ao ponto de ficar 3-0 em um momento no placar. Dois gols, um em seguida do outro, o famoso gol sobre gol que o Jair Vitória tanto fala. Enfim, eu falei bastante na abertura desse vídeo. Vamos falar dos lances em si. O primeiro que eu separo aqui é justamente o lance da expulsão, que deveria ter sido expulsão, né? Que isso aqui é aos 15 minutos do primeiro tempo. Acho que tem como voltar um pouquinho aqui. Isso aqui é o Ilharão e o Baralhas, aquilo que eu falei do Baralhas, que ele ia ter o primeiro lance aqui do vídeo, é justamente esse lance aqui que tem uma cotovelada óbvia aqui no Baralhas. O juiz que para o jogo, eu tenho um replay aqui um pouquinho melhor, um pouquinho mais aproximado, tem uma cotovelada no rosto do Baralhas, e o juiz, que aqui dá para ver, que ele marca a falta, ele dá o cartão amarelo, não separei o cartão amarelo em si, o Ilharão até reclama pelo cartão amarelo, achei meio absurdo, mas ele viu. E tipo assim, se a gente arrastar um pouquinho aqui para olhar esse lance, foi tem uma certa distância aqui, não foi aquela cotovelada meio colada que talvez não dê para ver, sabe, que talvez fique meio difícil para o árbitro entender que foi uma cotovelada de fato, mas essa daqui o cara tá distante, ele abre muito o braço para conseguir. Pô, aqui tá a altura do braço dele tá aqui, pô. Ele bate aqui assim, ele praticamente procura o Baralhas para conseguir acertar. Isso daqui pra mim era muito cartão vermelho. Eu não sei pra você, comenta aí embaixo o que é que você achou desse lance, mas pra mim era uma expulsão muito clara. O árbitro vê porque ele tá virado pra cá, não tem mais ninguém em volta e o braço é muito aberto. Tipo assim, não é pouca coisa, não é um bracinho aqui assim, não é um negócio meio sutil que tá num bolo de gente, tá todo mundo colado, talvez o árbitro não tenha visto, não, é fácil de ver isso aqui, é fácil de entender isso daqui. E o pior de tudo é que o VAR não chama. O VAR não faz nada, não chama nada. Ele entende que isso aqui não é para cartão vermelho. E assim, pode não ter sido uma cotovelada no queixo, como foi aquela do Kaique, que inclusive também não foi expulso o Saul no jogo de ida da Copa do Brasil lá no Maracanã. Mas ainda assim, uma cotovelada no rosto, ainda assim ele abre muito o braço para dar esse espaço, né? Para ganhar esse espaço e mesmo assim não acontece nada, né? O árbitro dá o cartão amarelo, o VAR não chama, não acontece mais nada. Enfim, é meio chato falar da arbitragem porque parece que é choro, sabe? Eu vou até voltar aqui o foco. Porque parece que é choro, sabe? Parece, chega um ponto que fica, pô, fica chato, sabe? Ficar o tempo todo jogo tem alguma coisa de arbitragem. Tudo bem que nos últimos jogos nem tanto, mas eu comecei esse vídeo aqui, comecei esse canal aqui, esse vídeo não, esse canal, né? Justamente no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o primeiro jogo com erro de arbitragem, ou foi o segundo? Mas ainda teve o jogo do Flamengo, que também teve um bocado de erro de arbitragem. Aí eu comecei o canal falando de erros de arbitragem, e daí até teve um murmurinho, que se eu não me engano eu falei no último jogo do Vitória ter uma certa vantagem dos cartões vermelhos em favor do Vitória. Mas, pô, olha esse lance aqui, de novo, vou puxar aqui pra você. É uma abertura de braço anormal, sabe? Não é. Ele tá ganhando espaço até demais com isso aqui. Ele abre o braço muito aqui. Isso aqui é para vermelho, irmão. E mais uma vez o Vitória prejudicado, mas assim, é, não dá para dizer que, sabe, fica muito no campo de especulação, mas não dá para dizer que isso aqui foi um lance determinante para o Vitória perder o jogo. Talvez fosse, talvez o Vitória realmente com um a mais conseguisse gerar mais jogo, mas a gente viu o Vitória uma boa parte do tempo ali do segundo tempo com um a mais e mesmo assim não conseguindo mais nada, talvez até piorando com um a mais. E não conseguiu nada e ainda assim a postura do Vitória em si não foi tão ruim assim. O Vitória conseguiu gerar bastante jogo, mas não conseguia finalizar tão bem. Então talvez o Vitória ficasse no mesmo, mas ainda assim, o ideal é que a gente não fique no ramo do talvez, a gente fique na certeza e que lances como esse não precisem ser dúvida,
né? Enfim, continuando aqui, logo em seguida, o Vitória toma uma pressão do Santos. O Vitória aqui, o Santos que vai chutar aqui, se eu não me engano, o Miguelito chuta. E a única coisa que o Gabriel acerta é essa defesa aqui com os pés. Que assim, dá até para se dizer talvez que ele pudesse encaixar. Foi um lance, talvez até de sorte, se você parar para pensar, porque beleza, foi um chute rasteiro. Mas da forma que tá, se ele chuta aqui, enfim, eu não vou ficar aqui no ramo da especulação para ficar pegando no pé do Gabriel, mas é a única coisa que ela acerta nesse jogo, porque logo em seguida, 30 segundos depois, o Miguelito vai receber essa bola aqui no meio e ninguém chega para fazer essa pressão. Ele consegue andar assim, chegar para fazer essa pressão até tenta. O Luan Cândido, se eu não me engano, chega aqui, o Zé Vitor também chega, mas ele tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, vai chutar. O Claudinho arma ali para tentar bloquear, acaba desviando nele, mata o Gabriel. Nesse lance realmente não teve muita culpa o Gabriel. O Santos fazia 1-0 justo, né? O Santos chegou primeiro, fez logo seu gol dentro de casa, mas a partir disso o Vitória vai conseguir encaixar um pouquinho melhor, porque logo em seguida a gente vai ter o René aqui, dá para ver na imagem. O René recupera essa bola e vai em disparo contra 5 defensores do Santos. Ele vai parar a bola e vai passar do primeiro. Ele passa do primeiro, deixa dois para trás, vai driblar o segundo, vai driblar o terceiro, vai chutar e o Brasão pega essa bola. Um pecado do Brasão pegar essa bola, mas se a gente voltar um pouquinho aqui, tudo bem. Isso aqui é muito pegar no pé. Se você dribla um campo inteiro e você pede pro cara tocar essa bola aqui, que era o mais fácil a se fazer para Mateuzinho, e talvez eu não falasse tanto do Mateuzinho como eu falei no início do vídeo, e tinha o Eric chegando ali também, mas era um passe um pouquinho mais difícil. Mas se você esperar que o cara vai correr do campo inteiro, desde o meio de campo, driblando o time todo dos caras, para não finalizar e tocar essa bola, é muito coração frio. Então, enfim, paciência, eu passo a mão aqui na cabeça do René, mas aqui poderia ter sido já um empate do Vitória aos 22 minutos, praticamente 23 minutos do primeiro tempo. O Vitória que dava um pouquinho de melhorada. Aqui vai ter o lance do René, que inclusive já aos 48, eu te falei ali, acabei de falar que foi aos 23, aquele lance do René, que ele dribla o time todo, e para você ver como o jogo foi muito. Teve muita pouca coisa, embora, acredite em mim, o Vitória foi melhor no primeiro tempo do que o Santos, mas não teve tantas chances assim, não teve tanta coisa assim para comentar, sabe? Não teve tanto chance clara que o Brasão defende, uma chance clara, teve, se eu não me engano, um chute do Zé Vitor e um cruzamento do Claudinho que não foi para ninguém. Não teve muita coisa, sabe? Não teve nada demais. Não teve nenhum perigo de verdade. E aqui vai ter o lance, mais um lance polêmico da arbitragem, que não dá para ver direito. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Mas aqui vai chegar o René, ele vai receber essa bola aqui atrás. Dá para ver o René aqui agora. Ele vai receber essa bola aqui atrás, se não me engano, é o Miguelito que vem na marcação. E logo em seguida o cara dá um pisão no pé dele, ele cai e o árbitro para o jogo, dá a falta para o Santos e dá o cartão vermelho para o René por simulação. E a gente vai voltar para ver esse lance aqui. Será mesmo que foi simulação? Tipo assim, a imagem é muito no detalhe. Com certeza, talvez, com certeza eu não sei, mas talvez esse pisão não fosse suficiente para derrubar o René nessa altura. Mas assim, há um contato ali, pelo menos, né? Talvez não necessário para derrubar o René da forma que foi, mas o juiz dá amarelo pro René por conta da simulação é meio absurdo, sabe? É meio, pô, peraí também. Beleza, você dizer que não foi pênalti, eu já acho estranho. Eu acho que esse lance aqui poderia ter pelo menos ter uma revisão do VAR, ver em outros ângulos ali, ver em outras câmeras, porque há uma dúvida. E se a dúvida é pro árbitro de campo decidir, na minha visão, né, talvez na regra do VAR não seja assim. Eu já falei uns vídeos anteriores sobre regras do VAR que eu acho que poderiam mudar, mas é uma dúvida, é um lance aqui dentro da área que talvez tenha tido um pisão e o árbitro, mano, para mim é simulação isso aqui, deu um amarelo pro René e anote isso aí na sua cabeça sobre os amarelos do Vitória. Esse aqui é um amarelo do Vitória e você vai entender por que eu tô falando de cartões amarelos aqui mais para frente, mais pro final do vídeo. Mas é isso, o primeiro tempo acaba aqui aos 48 e 37 minutos. Deixa eu só ajustar aqui novamente. Acaba aqui o primeiro tempo e a gente, logo em seguida,
vai ter já o começo do segundo tempo, aos 25 segundos aqui do segundo tempo. Do primeiro tempo não tem muita coisa para falar. Era o Claudinho muito mal, o Neres era o melhor em campo até então, o Jamerson também muito bem em campo, e o Vitória não foi tão mal, só faltou um pouquinho mais de produção, sabe? Faltou um pouquinho mais de coisa. Como eu falei, tinha poucos lances para mostrar. Embora o Vitória não foi mal, o Vitória eu acho que foi melhor do que o Santos no primeiro tempo. O Santos até teve o gol, mas também foi só isso. Só foi aqueles dois lances. O Vitória chegava mais, tinha mais passes dentro da área adversária, tinha mais jogadas ali criadas, mas nada muito além disso. Não chegava a ter chances claras, não chegava a ter nada demais. Enfim, foi isso aí o primeiro tempo. O Vitória é melhor, mas o placar é 1-0 Santos. Enfim. E daí, aos 25 segundos do segundo tempo, o Mateuzinho recebe essa bola sozinho. O zagueiro do Santos erra, o Mateuzinho recebe essa bola sozinho, perde um pouquinho do tempo, né? Se essa bola tivesse andado um pouquinho, ele já poderia chegar um pouquinho mais em cima do brasão. Ele recebe essa bola e vai tentar por cobertura e chuta muito longe. Infelizmente, Mateuzinho enfim, Mateuzinho não faz uma boa partida hoje. Eu fico me sentindo mal, sabe? Porque eu espero muito do Mateuzinho, eu espero que ele consiga se recuperar, porque a gente sabe o que o Mateuzinho é capaz de fazer, e eu espero, porque para mim, Mateuzinho já dá para ser banco pela partida que o Tarzia fez hoje, inclusive o Tarzia dá assistência, e é ele que está cobrando essa cobrança aqui de falta, que eu já vou mostrar o lance, mas o Tarzia faz uma boa partida, faz uma melhor partida do que o Mateuzinho, e já vem alguns jogos mostrando que pode tomar essa vaga como titular, e para mim já está na hora do Tarzia pegar essa vaga do Mateuzinho, e eu espero muito que o banco faça bem para o Mateuzinho, como fez para o Eric, né, na época, no começo do ano, não sei se ele chegou a ficar no banco de fato, mas no começo do ano, o Marinho chega e antes disso o Eric estava muito mal, o Eric não estava conseguindo participar, e assim que o Marinho chega, a partir disso, ele consegue destoar no campeonato, consegue fazer muitos gols, assim, é uma teoria, provavelmente talvez não tenha sido só isso, né? Mas eu espero que o banco faça bem pro Mateuzinho, porque o foco aqui é o Mateuzinho. E falando em Mateuzinho e Tarzia, o Tarzia cruza essa bola aqui vai bater no zagueiro e vai sobrar no Mateuzinho, que domina no peito, gira, não sei o que, dá uma maior coisa, ele sobra, chuta em cima do brasão e dá escanteio. O Vitória que chegava, né? O Vitória que tinha chances, que tinha mais chances do que o Santos, e aqui já é o fatídico ataque do Santos. Mas aqui eu tenho anotado, inclusive, que o Mateuzinho quase empatou nesse lance. E o Vitória ainda teve dois lances perigosos que eu não coloquei aqui. Mas o Vitória voltava melhor para mostrar que, pô, aos 25 segundos o Vitória teve aquela chance com o Mateuzinho, que meu Deus do céu. Mas aos 2 minutos e 40, é essa chance que eu mostrei agora do Mateuzinho. E logo em seguida ainda teve mais duas. Então o Vitória chegava muito melhor, continuava a melhor fase que ele havia criado no primeiro tempo, mas a bola pune, porque quem não faz, meus amigos, quem não faz toma. Barreal, se eu não me engano, o Barreal chuta muito bem. E aqui você pode pensar, pô, chutaço, golaço, indefensável. E a gente vai olhar o ângulo com um pouquinho mais de cuidado, porque diz pra mim, isso aqui pra mim é falha do Gabriel, tá? De novo, eu posso estar pegando muito no pé do Gabriel, mas eu acho que não. Eu acho que você também concorda comigo que isso daqui é um lance que dava para pegar, né? Dava, com certeza, se fosse o Lucas Arcanjo, na minha opinião, o Arcanjo pegava. Mas é um lance que, pô, dá para pegar, né? Dá para fazer alguma coisa melhor. Para mim, é falha do Gabriel nesse gol aqui. Você comenta aí embaixo o que você achou, se você acha que é falha, se você acha que realmente dá para pegar no pé do Gabriel aqui. Você acha que dá para colocar na conta do Gabriel esse gol aqui? Tem até outro ângulo que eu separei aqui para colocar também, o ângulo de trás. Um chute. E na minha opinião, dá para fazer alguma coisa melhor. Eu sinto que ele não se posicionou tão bem. Talvez o tempo de bola também não foi tão legal. Ele pula, tenta pegar com a mão aqui, talvez se fosse de mão trocada, mas aí eu não sou goleiro, não sei se realmente faz efeito. Se fazia efeito, talvez fizesse, mas eu não sei se realmente vale a pena o risco de errar ao tentar uma mão trocada. Enfim, o Vitória que vinha melhor no jogo, mas que não consegue, né? Não consegue fazer seu gol, não consegue fazer muito mais do que vinha fazendo, né? O Vitória não chega a um gol, não chega a um gol de fato, cria chance, tem uma chance ali aqui, mas não consegue de fato comprovar que está numa fase boa ao ponto de fazer um gol e igualar o placar. O Vitória toma o segundo gol
E o famoso gol sobre gol do Jair Ventura acontece mais uma vez. Aqui, eita, eu esqueci de botar aqui, mas aqui é o Luan Cândido que vai tentar um passe aqui, eu acho que era para o Mateuzinho ou é para o Jamerson aqui embaixo, não aparece na imagem, mas ele erra, recupera a bola, era o Jamerson aqui embaixo, ele recupera, o Santos recupera a bola, ele vai tocar essa bola mais aberta, e aqui está o Neres tentando fazer essa cobertura, ele dorme, o Gabigol passa por trás dele e faz o gol de cabeça na cara do gol, aqui, pô, não tem muito o que fazer, e aqui já tem um lance idiota que eu quero mostrar, mas o Vitória toma o gol sobre gol, eu tenho como puxar aqui quanto tempo foi depois, porque aqui o gol do Gabriel acontece aos 10 minutos e 55, e o gol do Barreal, se eu não me engano é o Barreal, acontece aos 9 minutos. Então, meus amigos, é o famoso gol sobre gol que o Jair Ventura tanto fala. O Vitória que merecia alguma coisa melhor nesse jogo, merecia já estar num momento melhor no sentido de gols nesse jogo, mas toma o gol sobre gol, né? É isso que é o futebol, é isso que é a graça do futebol, porque se fosse sempre preto no branco, se o cara tá jogando melhor, necessariamente o cara vai ganhar? Não. O Vitória joga muito melhor que o Santos, mas num gol, numa falha do Gabriel e logo em seguida numa falha do Luan Cândido e do Neres, Vitória toma mais dois gols, um em seguida do outro, 3-0 no placar, e aí o mental do time vai lá para baixo, a expectativa do torcedor vai lá para baixo, a expectativa dos próprios jogadores também vai lá para baixo. O Jair Ventura vê que dá para fazer alguma coisa e coloca mais atacantes em campo, chega a um ponto de, eu nem lembro quantos atacantes tinha, mas tinha Kaiser, tinha René, tinha Mateuzinho, tinha Eric, tinha Taz e tinha Oswaldo. Tinham seis atacantes em campo. O Jair Ventura tirou todo o meio de campo do Vitória e tirou, se não me engano, um zagueiro para colocar atacante. Mesmo assim, não chegou muita coisa, só chega ao gol do René, que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui, já falando do lance da expulsão da noite, é o lance do Gabigol, que isso daqui ele faz virado para a torcida do Vitória, que estava na Vila Belmiro hoje. Eles mandam os caras calar a boca e, mano, tanta gente foi expulsa nos últimos jogos por causa disso aqui. E o Gabriel Barbosa, que com todo respeito aos torcedores santistas e a quem gosta do Gabigol, mas o cara não tava jogando nada esse jogo aqui, ele não tava fazendo nada. Ele não tava nem aparecendo no jogo. Ele só fez esse gol que com todo respeito, mas é um gol que é ele tá sozinho, a bola tá aqui, ele tá no meio da pequena área, o goleiro tá fora, é só ele fazer isso aqui. Tudo bem, tem a questão do posicionamento, óbvio, é mérito do cara também acertar o cabeceio, acertar tudo mais, mas ele só fez isso na partida toda, e daí manda a torcida calar a boca, manda isso e aquilo, e é expulso. Ele que já tomou cartão amarelo, se não me engano, na comemoração, porque se não me engano pulou na torcida para comemorar, e logo na sequência, a gente nem entende nada, o jogo fica parado, e do nada tem o árbitro indo pro VAR, e aí a gente vê no replay da câmera que o Gabigol fez isso aí, é expulso. O Vitória, a partir desse momento, teria um a mais. E aqui é aos 12 minutos, mais ou menos, porque o gol acontece aos 10 minutos e 50. E mais ou menos aos 12 minutos sai a expulsão do Gabriel. E a partir daqui o Vitória teria um a mais no jogo. E aqui só daria vitória. Né? A partir daqui o Santos baixa completamente o bloco. Se você olhar na imagem aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Calma, errei a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso. Tem nove mais o goleiro 10, porque tinha um a menos. Então o Santos inteiro estava no bloco baixo. Aqui, pelo visto, é um 4-3-2 ou até um 5-2-2, alguma coisa assim. O Santos tentava fechar ao máximo e o Vitória tentava entrar, mas não conseguia fazer muita coisa. Né? O Vitória tentava, mas não conseguia penetrar a zaga do Santos. O Vitória tentava, continuava tentando, não conseguia muita coisa, mas aqui aos 21, 28 minutos e 50, como eu falei, a expulsão acontece aos 12 e o Vitória não consegue criar muita coisa. Mas aos 28 minutos e 50, uma bolada do Martinez pro Diego Tazia, que cruza muito bem pro René fazer o gol de cabeça. Essa bola que entra chorada no gol, eu achei que o cara ainda ia tirar essa bola. Ai. O Vitória consegue fazer o 3-1. Aqui já era aos 30 minutos, então o Vitória teria mais 15 e acréscimos para tentar fazer alguma coisa ali, para tentar arrancar pelo menos um empate, mas não consegue muito mais do que isso. O René, que agora eu nem anotei, cara, eu só peguei para fazer esse vídeo, mas o René que chega agora a muitas participações para gol.
Se eu não me engano, são o quê? 11, 10, 12, alguma coisa assim, no ano com o Vitória. Ele que diz que quer buscar artilharia de tudo e vem conseguindo, né? Vem conseguindo fazer as suas participações para gol nesse ano. Se eu não me engano, marcou também contra o ABC no jogo passado. Aqui ele faz mais um gol de cabeça, um gol muito, muito inteligente. Ele cabeceia no contrapé, quase que o zagueiro tira. O Vitória que consegue esse gol chorado, porque mesmo que jogava melhor, mesmo que pressionava o tempo todo, não conseguia gerar muito mais coisa. Logo em seguida, eu tenho mais um lance aqui para falar do René, porque misericórdia. Olha isso aqui, o Zé Vitor que cruza essa bola, o René mete uma bicicleta, um voleio que pega no travessão, meu irmão. Que pecado essa bola não entrar. Imagina, isso aqui é aos 42 minutos. Imagina se essa bola aqui entra. Aí, meu irmão, aí é loucura. Aí tem mais 5 minutos, mais acréscimo, mais sei lá o que. Aí, meu irmão, é tudo dentro. Bota mais 5 atacantes aí e bora. Bora que tem como pelo menos arrancar o empate. Mas infelizmente essa bola não entra. E eu tenho uma opinião talvez polêmica, mas você me diz aí nos comentários, mas será que se essa bola entra aqui, será que não é mais bonito do que o gol do Alejandro de bicicleta? Porque assim, o gol do Alejandro, ele tá meio que sozinho ali, a bola vem do alto, vem ele dá a bicicleta, essa bola aqui vem muito mais baixa, ele dá a bicicleta caindo no chão aqui quase, e essa bola quase que vai no ângulo. Essa bola que bate no travessão aqui, se eu não me engano, eu peguei o ângulo por trás, e o Brasão fica parado, nada faz, né? Até porque não tinha muito mais o que fazer. Essa bola que pega no travessão, que quase que essa bola entra no ângulo, e se fosse um pouquinho mais baixo, era capaz de pegar na trave e entrar. Imagina se essa bola entra, meu irmão. Isso aqui, amanhã o Barcelona batia na porta do Vitória, meu irmão. Ano que vem eu quero esse cara no meu time. Porque, meu amigo, que chutaço do René. Infelizmente, que pecado que essa bola não entra. Mas a partir daqui eu nem lembro o que, é que eu tenho anotado mais. É um erro, inclusive, é isso aqui mesmo. É um erro do Santos, da saída de bola do Santos. E o René, se eu não me engano, recupera essa bola. Não, é o Kaiser que entra em dupla com o René e fica na dupla de atacantes, que vem jogando bem essa dupla de atacantes, embora hoje não faz muita coisa. Mas o Brasão sai errado, o Kaiser recupera essa bola, toca aqui para baixo pro René, e hoje não era dia, né? Ele chuta em cima do Brasão, e aqui acabou os lances que eu separei para falar para hoje. Mas tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite, porque infelizmente hoje o Vitória não consegue, embora jogou muito melhor do que o Santos. Eu mostrei aqui em todos os lances, acho que dá para entender, né, o porquê que eu falo isso do Vitória jogar melhor. Acho que você também achou que o Vitória jogou melhor do que o Santos. Mas tem dia que é noite, né? Tem dia que, pô, tem aquela chance do Mateuzinho que o Brasão faz uma defesaça, tem essa chance que o Brasão faz uma outra bate defesa, não sei, não vi a câmera por trás ali, enfim, alguma coisa para eu ver aonde realmente foi essa bola. Mas o René que chuta em cima do goleiro, ou o Brasão faz uma bate defesa, aí os zagueiros do Vitória erram, o goleiro do Vitória erra, aí tem aquele chute do René que bate na trave. Mais uma vez dizendo, o Vitória pode jogar da forma que for. Infelizmente, fora de casa é muito mais difícil para o Vitória conseguir alguma coisa. Infelizmente. Porque se o Vitória faz essa partida aqui, como eu disse, o Vitória contra o Internacional jogou melhor. Ou jogou pior do que jogou nesse jogo do Santos. Para mim, nesse jogo do Santos, o Vitória jogou muito melhor. Teve muito mais postura do que contra o Internacional lá dentro do Barradão. Mas o que acontece é que quando é dentro do Barradão, o Vitória consegue conseguir o resultado, consegue conseguir, é meio redundante, mas mais um jogo fora de casa do Vitória, mais uma derrota. Vitória que agora, se eu não me engano, pode chegar a 14º lugar. Eu puxo aqui agora a tabela do Brasileirão, mas infelizmente o Vitória precisava vencer para conseguir chegar a alguma coisa melhor, né? O Vitória que se vencesse mantinha até ia com certeza se manter no G10 até a pausa para a Copa. E é isso mesmo. O Vitória agora está em 12º colocado com 22 pontos, a exatos um ponto, não, 2 pontos da zona de rebaixamento, e a depender do que pode acontecer, o Vitória pode chegar a um ponto de distância da zona de rebaixamento, porque tem alguns times que não jogaram, e o Vitória, se eu não me engano, pode chegar a 14º colocado. Infelizmente o Vitória não vence esse jogo que era muito importante o Vitória vencer, assim como era o do Internacional. Acho que o Internacional talvez fosse um pouquinho mais, mas esse jogo, como eu falei no início, o Vitória abriria 7 pontos de distância do Santos. Se eu não me engano, era o primeiro colocado da zona de rebaixamento ali, o primeiro colocado, né? O último da zona ali, o 17º lugar. Se eu não me engano, era isso. Mas o Vitória não vence, o Vitória não consegue fazer nada, o Vitória não consegue pontuar, enfim. Mais um jogo fora de casa, mais um problema
que a gente tem que aturar. E assim, eu tenho aqui algumas coisas anotadas para falar, porque o Santos pode não ter merecido esse placar, porque como você viu, não teve muita coisa do Santos, teve os gols e é isso aí. Teve outras finalizações do Santos, mas não teve muita coisa. Tem até umas estatísticas aqui para mostrar, e eu já falo, porque eu só vou finalizar esse raciocínio, porque o Santos até não mereceu esse placar, mas o Vitória mereceu pela forma que jogou. Né? O Vitória conseguiu gerar alguma coisa ao mesmo tempo que não chegava tanto assim. Tipo assim, ele conseguiu propor jogo, mas não conseguiu gerar chances, não conseguiu ter a chance de finalizar, de fazer o gol, tipo assim, a chance até teve, mas não teve as finalizações, não teve, tipo, o goleiro foi um jogaço do goleiro, não sei o quê. Pô, teve dois lances ali do goleiro no máximo, mas fora isso não teve muita coisa, não teve muito chute no gol, não teve, sabe, chute no gol. Enfim, deixa eu mostrar os estatísticas aqui, deixa eu falar de estatísticas, para vocês entenderem o que eu quero dizer, porque foram 22 chutes do Vitória, 22 finalizações do Vitória contra 5 do Santos. Para você ver como que o Vitória foi melhor, mas ao mesmo tempo não teve tantas chances perigosas assim, porque senão eu teria mostrado aqui. E é esse o meu ponto, porque o Vitória até propôs jogo, até finalizou, até fez alguma coisa, mas não teve grandes chances, sabe? As finalizações às vezes eram bloqueadas, outras eram para fora, ou, enfim, o goleiro pegava, mas não teve assim, não foi uma baitas defesas do goleiro, como eu mostrei aqui, não teve tantas grandes chances assim do Vitória. 22 chutes no gol do Vitória contra 5 do Santos. Os 5 do Santos, o Santos fez 3, 22, o Vitória só fez 1. 12 chutes dentro da área do Vitória contra 3. E isso para mostrar como que o Vitória pressionava muito mais o Santos, embora não conseguiu muito mais do que um gol. E aqui, lembra do que eu falei sobre os cartões amarelos, lá do lance do René, porque é um cartão amarelo até injusto, digamos assim. Teve outros cartões pro Vitória que foram no mínimo questionáveis. E aqui eu tenho para mostrar porque uma coisa que o Santos fez muito nesse jogo foi falta. E é algo normal, algo esperado, entre aspas, de um time que está tentando retrancar, um time que está tentando segurar o placar. Ele tenta matar os contra-ataques, tenta segurar os jogadores, tenta fazer uma falta ali e aqui, mas o árbitro era muito omisso nos cartões amarelos. E eu vou provar aqui porque foram 8 faltas do Vitória cometidas contra 17 do Santos, praticamente 10 a mais. E em cartões amarelos, foram 4 cartões amarelos para o Vitória e 3 contra o Santos. E assim, muitos lances de contra-ataque, muitos lances que mereciam cartão amarelo e o árbitro era omisso, o árbitro não dava o cartão amarelo e assim, ficar chorando por cartão amarelo, talvez realmente não mudasse o jogo, sabe? Talvez o Vitória, de novo, ele mereceu perder por conta do que não conseguiu fazer, sabe? Por conta da falta de efetividade, que foi justamente o que o Santos teve nesse jogo. Mas assim, os cartões amarelos é algo que dá para pontuar, porque querendo ou não, e assim, a gente de novo entra no ramo da especulação aqui, mas querendo ou não, se tem 5 caras amarelados no elenco ali do Santos que tá jogando, e tem mais uma falta, quem sabe, de um cara que já tem amarelo, pode ter outra expulsão, e daí, quem sabe, no mundo específico, já tivesse 3 expulsos do Santos, e aí o contexto seria completamente diferente, mas assim, é meio viajar na maionese. Mas, enfim, é para mostrar que a arbitragem nesse jogo foi um pouquinho esquisita, assim. Teve alguns escanteios, e não foi só para o Santos, eu acho que para o Santos foi o mais enfatizado, mas teve um escanteio, por exemplo, do Vitória que não foi dado, um escanteio para o Santos que não foi dado tiro de meta. Teve outros lances a favor do Vitória também. A arbitragem foi ruim nesse jogo, na minha opinião, não teve tantos lances capitais assim, mas para mim foi ruim, e eu acho que mais pesando mais pro lado do Vitória, né? Foi pior pro Vitória do que foi pro Santos. É, e eu tenho outras coisas aqui anotadas para falar, mas é isso aí. São 9 jogos do Vitória fora de casa e 3 pontos conquistados, como eu falei no início, em 27 pontos, né, disputados. O Vitória que o último jogo fora de casa do turno é contra o Botafogo. E lembrando que no ano passado, em 2005, o Vitória só venceu fora de casa contra o próprio Santos naquele jogo da virada de chave e contra o Sport, que já estava rebaixado há muito tempo, já estava, meu Deus, um time completamente desfigurado. Enfim, o Vitória não conseguiu fazer muito mais do que isso no ano passado e eu espero que isso não se repita nesse ano. Eu espero que no retorno, pelo menos, a gente consiga fazer alguma coisa. Se não, quem sabe no jogo do Botafogo a gente apronte alguma coisa. Eu espero de coração, porque fora de casa o Vitória só conseguiu vencer até então na Copa do Nordeste. Né? Eu não lembro se venceu no Campeonato Baiano, mas também, pô, se for contar Campeonato Baiano também, pelo amor de Deus. Enfim, o Vitória que tinha várias peças faltando, né? Tinha algumas peças faltando, mas eu acho que isso daí também não é tanto justificativa pela partida que o Vitória fez, né? Eu sinto que faltou um pouquinho de mais de qualidade
E também as peças que entraram do banco, justamente é isso. Faltou peças titulares e daí tiveram que entrar peças do banco. E essas peças do banco acabaram causando erros como o Neres, como o Claudinho, que fez uma péssima partida, errava muita coisa. O Gabriel, que falhou naquele gol. Então, cara, tem muitas peças ali e aqui que, pô, a gente tem a peça no banco de reservas que não presta, não funciona, não ajuda na hora que precisa ajudar. E uma coisa é você falar, pô, tem um goleiro ali que não tá jogando tanto tempo, óbvio, pô, pode ter qualquer goleiro. Na minha opinião, o Thiago Couto deveria estar aqui e não o Gabriel, mas da mesma forma, o Thiago Couto não deveria ser titular acima do Arcanjo. Então, com certeza, ele também estaria ali meio que fora de ritmo, entre aspas, mas vamos desconsiderar o goleiro e pelo menos colocar os laterais, colocar o zagueiro, sabe, colocar, enfim, os jogadores que entraram como substitutos ali para tentar encaixar alguma coisa, os próprios jogadores que entraram no segundo tempo como substitutos, ou os próprios jogadores que não poderiam entrar no segundo tempo, porque senão era capaz de piorar tudo, como o Ronald, como o próprio o Fabri, embora fez o gol no último jogo, né, no jogo contra o ABC, mas a gente sabe do histórico do Fabri com Vitória, e o Vitória que novamente é o segundo pior visitante, atrás apenas da Chapecoense, e é o quarto melhor mandante. É o time mais desequilibrado do Brasil, porque é muito bom dentro de casa e é mal fora de casa, muito mal fora de casa, é pior fora de casa do que é bem dentro de casa. E é algo que é necessário, né? Não tem como a gente se manter num campeonato bom, embora o Vitória aparentemente vai se manter num campeonato bom, porque até então vai acabar o turno aparentemente só perdendo para o Flamengo dentro de casa, mas é, não dá para se manter assim, não dá para criar muito mais coisa aqui, não dá para ter uma expectativa tão grande se a gente tiver um jogo assim. Tudo bem, o desespero não chegou ainda, não é aquilo, meu Deus, a gente vai entrar na zona, a gente vai ser rebaixado, não sei o que, ainda não, mas a gente precisa fazer alguma coisa. O Vitória, né? Não eu e você, mas o Vitória precisa fazer alguma coisa para resolver isso, porque a gente precisa ganhar fora de casa. É necessário que a gente vença fora de casa, porque no ano passado, por exemplo, o Vitória só venceu duas fora de casa e foram duas vitórias, pô, são 6 pontos. 6 pontos para 45 pontos. Se você não tiver 6 pontos na meta de 45, você fica com 39. Se eu não me engano, foi 45 que o Vitória ficou. 39 é rebaixado, irmão. 39 é rebaixado. Então, pô, enfim, precisa de uma qualidade no elenco, uma qualidade dos reservas para conseguir gerar um pouquinho mais de jogo. E a gente precisa vencer fora de casa, porque assim, a gente fez bons jogos contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, contra o próprio Flamengo na ida da Copa do Brasil, fez um bom jogo fora de casa, mas não venceu. E nesse jogo também faz um bom jogo, mas não consegue vencer, né? Não consegue gerar muito mais jogo, mesmo que gere jogo, na verdade, né? Mesmo que faça muita coisa, não consegue ganhar, não consegue ter a pontuação. Pode ganhar até o final do jogo, como foi com o Fluminense, mas alguma coisa vai acontecer, alguém vai errar, alguém vai fazer besteira, como foi o próprio Neres que errou naquele jogo lá contra o Fluminense, e a gente perde os pontos. E no fim das contas, o que importa são os 3 pontos, né? Enfim, o vídeo já está extremamente longo. É isso aí. Eu geralmente acabo falando muita coisa nos vídeos. Eu tentei falar tudo de uma vez aqui para não ter muitos cortes dos vídeos, mas acaba ficando muito longo. Esse vídeo aqui tá tendo 50 minutos de bruto. Eu acho que não vai passar muito disso no vídeo atual, porque não teve muito corte. Enfim, é isso aí. O que é que você achou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Vamos torcer para o Vitória conseguir fazer coisas melhores no Campeonato Brasileiro, embora a partir daqui agora a gente só vai se importar com a Copa do Nordeste, se eu não me engano não tem mais jogo até a pausa para a Copa, mas a gente só vai se importar agora com a final da Copa do Nordeste e eu vou gravar os vídeos e eu espero muito que o Vitória consiga jogar bem fora de casa, espero mais ainda que o Vitória consiga o título, consiga, enfim, tirar essa zica que não vence desde sei lá quando, desde 2016, alguma coisa assim. Enfim, muito tempo que o Vitória não vence. Eu espero que as coisas melhores aconteçam para o Vitória, mas principalmente no Brasileirão, né? Querendo ou não, o Brasileirão ainda é a nossa prioridade e deve ser a nossa prioridade. É isso aí. O que você acha? Comenta aí embaixo se você gostou desse jeito um pouquinho mais expresso, um pouquinho mais rápido, embora não demorou tanto, não foi tão rápido, né? Eu só falei tudo de uma vez. Mas é isso aí. O que você achou? Comenta aí se você discorda, se você concorda de alguma opinião, se você quer adicionar alguma coisa. O que você espera para os próximos jogos? O que você imagina do Vitória fora de casa? O que você imagina do próximo jogo, que é agora da Copa do Nordeste, na final da Copa do Nordeste? Enfim, comenta aí, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos aí, os caras que você sabe que é Vitória, os caras que você sabe, pô,
Olha, o cara falou aqui, o cara baitolão assim, falou. Pô, peraí, também tô me xingando. Mas enfim, é isso aí. Tamo junto. É nóis. Eu espero que venham coisas melhores nos próximos vídeos. É isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau.